E Alessandro é conhecido como Botticelli apenas por causa do seu pai. O seu pai era um toneleiro. A palavra botti em italiano significa barril. Então, o seu pai era um marceneiro que fazia tonéis de carvalho para o vinho Chianti, já que eles são de Florença, e provavelmente, se ele fosse fazer tonéis, não teria essa habilidade de fazer obras-primas. Aqui nós estamos vendo o ponto central da sexualidade feminina. O quadro foi encomendado por Cosimo de Médici III, da família Médici, para homenagear a Virgem de Afrodite. Vejam que ele, quando foi convidado para desenhar esse quadro, ele tinha 32 anos, era um pintor já clássico nessa ocasião, e estava apaixonado pela menina mais bonita da cidade, com 17 anos, que tinha sido eleita a jovem mais bonita de Florença, chamada Simonetta Vespucci. Veja que interessante, né? A palavra Vespúcio, em português, significa que ela era casada, naquela ocasião, com um sobrinho de Américo Vespúcio, que estava navegando, lógico, nessa ocasião, na descoberta das Américas. O que é interessante nesse quadro é sobre arte e sexualidade que eu quero falar. Veja que Botticelli trabalha com um triângulo isósceles perfeito, né? O lado masculino à esquerda, o lado feminino à direita, e tudo centralizado numa concha, da onde nasce Vênus, e centralizado na área pubiana, púdica, onde o centro, além do umbigo, que é a palavra centro, também se vê a área genital, o triângulo púdico, o triângulo pubis, ou o triângulo da vergonha. Ele também contrasta com outro triângulo isósceles por cima dele, onde você vê o solo, o chão, a areia, as algas do mar, e tudo centrado principalmente na cabeça de Vênus, na sua mente, no seu cabelo e na sua sensação de ser virginal. Veja que essa pose que ela usa chama-se a Virgem Virginal ou Vênus Púdica, e todas as mulheres, teoricamente, sabem fazer essa posição, ou se não sabem, devem aprender. No primeiro momento em que encontram o primeiro namorado, o primeiro marido, o terceiro ficante, o crush da vida, sei lá, mas essa posição, mãos sobre as mamas e sobre os genitais, dá uma sensação de virgindade, de pureza. Vamos dar uma olhada com mais aproximação naquilo que Botticelli quer nos mostrar. Veja que há uma grande associação entre a concha e principalmente as áreas genitais. E não duvide que esse desenho feminino, retratado por Botticelli com uma linha preta por volta de toda a silhueta de Vênus, nada mais é formado do que pelos hormônios femininos. Tanto que as mulheres exalam esse hormônio, chamado estradiol, é ele que faz a fertilidade, é ele junto com os hormônios da tireoide, que formam o metabolismo importante, que mantém as mulheres com essa sensação física, tanto que quando os dois falham, principalmente um no hipotireoidismo e outro na menopausa, o corpo muda de desenho, principalmente ganha gordura visceral e perde a cintura. É lógico que dentro desses desafios hormonais também tem a insulina. Vocês que trabalham com diabetes sabem a importância dela e principalmente sabem que as mulheres que fazem resistência insulínica por aumento de peso vão evoluir provavelmente para risco diabético e perdem muito da qualidade sensual porque a vagina perde estrutura, aumenta muito a chance de vaginites por cândidas. E infelizmente, se você somar hipotireoidismo, hiperinsulinemia e estradiol baixo, você tem uma série de fenômenos que diminuem muito o interesse sexual e a libido, assim como as mulheres são, vamos dizer, protegidas do excesso de testosterona produzido no ovário por uma molécula chamada SHBG, que transporta testosterona, impedindo que ela fique livre e controlando o desejo sexual feminino de uma forma que, baseado no conceito masculino, teria 50 vezes menos intensidade. No quadro você vê à sua direita uma outra virgem chamada Hora, que é a deusa da primavera, que vai cobrir a nudez de Vênus com um manto de flora e de fauna. Eu entendo aqui que esse manto vai cobrir a nudez para que todos os homens que estejam sentindo essa sensação de atração pelo estradiol sejam compensados por uma diminuição dessa atração usando um aumento do SHBG. Muito provavelmente vocês percebem que existe uma sensação
não só virginal, mas de que ora, como a rainha da primavera, está começando a exalar as suas flores. E são essas características dessas mulheres férteis que, quando embutidas de progesterona, estarão aptas para receber o embrião que foi fecundado. Ao mesmo tempo, você percebe que rapidamente há um conceito protetor que a prolactina diz, não só produz leite, mas toda mulher que tenta proteger outra, proteger seus filhos, produz prolactina, e é um forte componente inibidor da função sexual quando a prolactina domina o estradiol. Se você perceber com mais detalhe, talvez aqui seja um pouco difícil, mas entre os pés de Hora e Rainha da Primavera, você vê uma planta chamada anêmona, que é uma flor muito interessante, que tem um desenho característico de um órgão sexual feminino. Então veja que do lado direito tudo é feminino, né? A Rainha da Primavera, as flores, as anêmonas, e muito provavelmente ainda não viram, mas eu vou discutir um pouco aqui em cima, tem uma planta chamada laranjeira, e é uma planta interessante porque é, no passado, com flores de laranjeira que as noivas entravam na igreja, no casamento. As flores de laranjeira são símbolos também de fertilidade, porque é a única planta que tem flores e frutos ao mesmo tempo, e 5 laranjas perfiladas são símbolos da família Médici. Outro ponto importante no pescoço da Hora, da deusa da primavera, você tem o mirto sempre verde, que significa fidelidade, e muito provavelmente no manto já dá para ver as centauras, flores muito parecidas ao nosso manacá da serra aqui no Brasil, onde você tem aquelas que começam a receber o vento que provém da África, lembrando que aqui à esquerda é o continente africano e à direita é o componente europeu, você começa a fazer com que as centauras entrem em primavera. É como se a testosterona que vem desse deus esquerdo, masculino, chamado Vespúcio, no caso dos ventos alísios, você percebe que a testosterona é representada no solo pelaquilo que no Brasil a gente chama de taboa, muito comum nos pântanos do nosso Brasil. Ele tem um formato masculino, e aí você compara o esforço masculino à esquerda com a sensibilidade feminina à direita. Lógico que Zéfiro, representado aqui nesse quadro, é abraçado por sua esposa, chamada Brisa, e o interessante é que ele está nu, e muito provavelmente o objetivo dessa sensação é que a testosterona, e principalmente o dehidroepiandrosterona, que sai pelo suor, atinge Vênus com uma sensação de atraí-la. Já veja que interessante, Brisa o abraça terrivelmente para que ele não vá em direção a essa mulher altamente sensual. Do seu hálito sai óxido nítrico, e o óxido nítrico favorece vasodilatação, tanto do pênis quanto dos lábios vaginais. E também se vê que do seu hálito caem flores, principalmente rosas. As rosas têm uma característica olfativa muito interessante, que é um álcool chamado dodecanol. E não duvide que se você somar óxido nítrico, aroma de rosas, principalmente ao nível do ouvido ou do pescoço dessa moça, ela produzirá uma sensação muito intensa de arrepio, de sensação afetiva, né? Veja que interessante também, você tem no centro do quadro uma concha. A palavra latina concha significa genital feminino. Na Itália, na França, na Europa, quase todos conhecem a la concha como um órgão genital, como se fosse a vagina. E Botticelli teve um simbolismo interessante, já que Vênus nasce da união do esperma de Urano com o mar Mediterrâneo, e nasce numa concha que se abre na ilha de Chipre. Veja que esse quadro foi preparado pela família Médici e depois foi usado na igreja principal de Florença, até que foi informado ao Papa da época que Botticelli tinha trabalhado com uma genitália feminina e representava um parto. Veja que nitidamente é um parto, né? E aí o quadro foi excomungado durante algumas centenas de anos e reestruturado como obra-prima já no fim do século XIX. Veja o ângulo púbico, né? Um pequeno triângulo que chama atenção no quadro. Eu tenho certeza que talvez os homens que estão assistindo, todos estão variando ali entre as mamas e a genitália. As mulheres prestam atenção em outras coisas, depois veremos isso. Mas o que é importante é que sabe-se que o órgão genital feminino tem uma característica olfativa muito interessante quando fértil. O muco cervical
tem um aroma clássico chamado ácido lático e ácido vanil-mandélico. E se você perceber as conchas, os mariscos, tem um odor muito característico chamado trimetilalanina, e essa combinação de fatores adocicados do ácido lático e agridoces da metil ácido vandélico e da trimetilamina faz com que a genitália feminina tenha um aroma de juventude, de características férteis muito intensa. Mas, infelizmente, quando as conchas e ostras e mariscos também se deterioram, você tem um cheiro muito ruim de peixe, e é um dimetil sulfureto. E, infelizmente, muitas vaginas que têm candidíase, ou principalmente tricomoníase, ou bactérias aeróbicas, como a Gardnerella, também tem esse odor, e, infelizmente, muitos homens agressivamente dizem que a vagina cheira a peixe. O que é interessante, as maçãs, as romãs, os pêssegos, são todos símbolos genéticos e familiares de órgãos sexuais femininos, principalmente porque no centro você vê o gineceu da planta, que é o órgão reprodutor da planta. Gine significa feminino, mulher, e o que é interessante é que Vênus, assim que desce da praia, ao pisar na areia, onde ela pisa, nascem plantas afrodisíacas, principalmente uma maçã, o figo, todas as plantas que vistas com uma intensidade masculina lembram essa sensação sexual feminina. É lógico que do cérebro de Zéfiro há uma dopamina intensa, ele é o gatilho da erosão sexual, e principalmente se você perceber a tensão, o cortisol, somando esses quatro, dopamina, testo, cortisol e DHA, você tem um homem ativo sexualmente. Se ele tiver chance de uma boa ereção, ele fará com que haja uma ligação de vínculo junto com essa parceira. E é esse vínculo serotoninérgico que faz com que homens e mulheres se apaixonem por longo tempo. A ocitocina produzida durante o orgasmo, que também é produzida durante as contrações de parto, promove aquilo que o ambiente feminino mais deseja, que é o vínculo, a situação de parceria definitiva, de cumplicidade. Então, acredito que se você está acompanhando até agora o que eu estou fazendo aqui, percebe que aqui está se gerando um alto componente sexual, um alto componente de tensão sexual. E veja que Botticelli também desenha aqui conchas e flores secas, onde ele descreve uma sensação muito interessante. Essas sensações de flores do mato decomposto, principalmente sob algas, têm um odor muito característico da função sexual. Quem tem experiência sexual sabe, ao entrar num quarto ou num ambiente onde houve contato sexual, ele é capaz de perceber odores diferentes. Esses odores chamam-se copulinas. E espero que a gente que está assistindo tenha tido essa chance, porque quem sair dessa vida sem participar desse evento, provavelmente não entenderá o que é um estradiol, o que é uma testosterona, o que é ser vivo. Veja que quando falamos em testosterona e cortisol, vamos voltar para a Capela Sistina, o segundo e terceiro painel, principalmente depois da criação do homem. Vocês sabem que foi retirada uma costela de Adão para fazer Eva, né? Não sei como Adão foi anestesiado, mas provavelmente desse componente você tem o lado masculino, 19 carbonos, e desses 19 carbonos se retira o carbono 19, que é um radical metil, e disso se produz o estradiol. Então perceba que hormonalmente a diferença entre um homem e uma mulher é simplesmente a retirada do carbono 19. E no conceito religioso do Antigo Testamento não se dá a ideia de que é um colesterol que transformou-se em testo, que depois se transformou em estradiol, mas sim que se retirou apenas uma costela. Na verdade, a palavra costela, bioquimicamente, seria um CH3. Vamos ver isso no ovário, né? É lógico que eu estou representando bem simbolicamente. O colesterol com 26 carbonos é descarboxilado para 21 carbonos até produzir a progesterona. Depois a progesterona, que está na cortical, entra dentro do núcleo central medular do ovário e vai sofrendo descarboxilações até chegar nos grupos androgênicos, que são o DHA, a androstenodiona e a testosterona. Mas como a mulher tem essa capa cortical, onde estão os folículos férteis, toda a testosterona, através do citocromo P450, é transformada em estradiol.
Então aqui separando os dois, a parte cortical e a parte medular, veja que dentro do ovário você tem um testículo. E isso é importante porque durante a fase fértil, praticamente toda a testosterona é transformada em estradiol. Na menopausa, como os folículos desaparecem e a cortical atrofia, o testículo feminino começa a aparecer, o que faz as senhoras na menopausa terem mais pelos, mais queda de cabelo, variação do tecido corporal. Perceba que esse ovário que estruturalmente cresceu durante 15 dias antes da ovulação, num determinado momento estimulado pelo FSH-LH, vai produzir a postura folicular. E esse ovo fértil rompe toda a estrutura, de forma que essa ruptura folicular vai fazer com que vaze progesterona na segunda fase do ciclo, e no dia fértil, já preparado pelo endométrio secretor, você libera DHEA e libera testosterona, que nos animais inferiores desencadeia durante a ovulação o cio. Veja que a palavra oestros, dada por Galeno, 157 anos depois de Cristo, significa atração profunda, oestros, oestrogênios. A testosterona tem uma função importante, ela estimula o interesse sexual junto com o DHEA, mas ao mesmo tempo ela bloqueia os folículos que estavam crescendo para que na universidade feminina de fazer óvulos, apenas um óvulo possa sair. E as fêmeas humanas fazem um filho por vez, a não ser que o processo de ruptura folicular promova uma ovulação múltipla. Lembrar que o estradiol é importante na manutenção do endométrio, é importante então na preservação de toda a gravidez. Esse componente que eu fechei agora é androgênico, e aqui a gente começa a perceber uma coisa que me chama muita atenção. Eu lembro dessa folha quando eu colhi lá em Bordeaux, uma folha de uva atacada por um fungo chamado oídio, me dá a mesma sensação da mulher que tem toda essa componente feminino sensual do estrogênio, que de repente entrando em menopausa começa a perder essa característica, é como se fosse um outono, onde entre 45 e 55 anos você começa a ter uma queda dessa capacidade hormonal. Eu não quero dizer que mulheres acima dos 60 anos não tenham interesse sexual tão evidente, mas se descuidarem, se ganharem peso, se não fizerem exercícios, correrem risco de resistência insulínica, muito da sua função de autoestima e sexualidade vai diminuir bastante. Vamos fazer uma comparação aqui. Aos 50 anos o estradiol começa a diminuir, o SHBG também deveria diminuir, porque ele é estimulado no fígado pelo estrogênio, e nesse momento os androgênios deveriam aumentar. É como se a natureza quisesse que agora essa mulher livre da fertilidade usufruísse da sua vida sexual com muito mais interesse. A libido nesses casos deve aumentar, e isso aumenta bastante mesmo. Muitas senhoras, vamos dizer, não digo nossas avós, mas as atuais mulheres com 57, 60, 65 anos têm uma libido muito interessante, que quando livre se reveste de grande interesse sexual, principalmente por parceiros novos. Infelizmente, a falta do hormônio feminino começa a produzir ondas de calor, promove uma secura vaginal importante. Então, por mais que essa senhora tenha interesses sexuais interessantes, sonhos eróticos, o equipamento sexual começa a sofrer, principalmente pela secura, pela falta de lubrificação, e surge uma dispareunia, uma dor no ato sexual, que faz com que nas mulheres que não fazem terapêutica estrogênica praticamente se desinteressem de sexo por causa da dor. A terapêutica estrogênica favorece muito essa proteção, principalmente na menopausa tardia, porque você vai ter uma segunda menopausa depois dos 57, 58 anos, porque a aromatase produzida nos tecidos vai destruir os androgênios que estão presentes, transformando o estrogênio em androgênio em estrona. E cada vez mais isso vai aumentar o desconforto, vai baixar a libido e vai aumentar o SHBG. Daí a grande estrutura de estudos médicos, se devemos ou não usar testosterona nas mulheres mais tardiamente menopausadas. Esse é um conceito que eu vou discutir no final, talvez possa ser útil para quem está preocupado com isso. Aqui a gente vê um casal, provavelmente ele na faixa dos 57, 60, muito bem ainda estruturado, e uma senhora que hoje está ali, talvez esteja na pré-menopausa, 45, 46 anos. Vamos dar uma olhada nessa senhora. Provavelmente, se a gente pensar na testosterona que ela ainda produz na medula do seu ovário, todos esses órgãos serão estimulados por esse hormônio.
Em doses fisiológicas, a testosterona é muito importante para os músculos, para o coração, principalmente para o clitóris, para os lábios vaginais, para o assoalho pélvico e para receptores sensitivos, principalmente ao olfato, à cognição da presença de um parceiro fértil. Se nós conseguirmos pensar dessa forma, a queixa principal de mulheres mais velhas hoje no consultório é a deficiência androgênica, é a falta de desejo sexual hipoativo, a palavra FADS, que significa diminuição da densidade de hormônios masculinos. Essa síndrome por queda de hormônios masculinos na menopausa tardia leva a uma diminuição do bem-estar, fadiga, ganho de peso, redução do tônus muscular, perda dos pelos pubianos, perda da qualidade das gengivas, insônia, pele seca, junto com a secura vaginal que já vinha do hipoestrogenismo e da osteopenia que já vinha também da fase perda óssea. Mas muito provavelmente muitos órgãos, como os músculos do assoalho pélvico, vão perder estrutura e infelizmente começam a aparecer prolapsos de bexiga, incontinências urinárias, e a síndrome da deficiência androgênica feminina faz com que muitas mulheres procurem hoje colegas ginecologistas ou dermatologistas ou mesmo endócrinos para rever o seu nível de testosterona. Não há necessidade de medir testosterona em mulheres, já que os testes que temos não são fidedignos. Mas eu queria fazer com vocês um teste para medir a testosterona de quem está nos assistindo. Eu vou mostrar, por exemplo, uma imagem e eu quero que em 5 segundos você diga o que está vendo. Com isso, lógico que nós estamos brincando com essa característica clínica, mas, por favor, veja o que eu vou mostrar agora. Em 5 segundos, me diga o que você está vendo. Quem estiver vendo um mouse, provavelmente está com a testa um pouco baixa. Aqui, por exemplo, quem estiver vendo um livro com páginas abertas sem nada escrito, muito provavelmente está com o nível de testosterona um pouco mais baixo. E aqui, quem estiver vendo Boas Férias passeando nas dunas de Genipabu, quando na verdade o seu hipotálamo devia estar sugerindo um ângulo púdico feminino, veja a sua taxa de testosterona. Quem olhar para esse quadro de Van Gogh, A Noite Estrelada, e não sentir que aqui gira um orgasmo, uma sensação de plenitude completa, de satisfação, por favor, treine mais. Agora vamos dar uma olhada naquilo que eu disse no começo. Nessa cena, os homens prestam atenção numa coisa simples, que é diferente das mulheres. Vamos ver o que as mulheres prestam atenção nesse quadro. Primeiro, que ela está gorda. Segundo, que o cabelo não está bom. E mulheres que o cabelo não ficou bom, a autoestima sexual é muito pequeno. E às vezes se o cabelo ficou bom, ela também não quer suar, não quer transar, para não estragar o cabelo. Agora vamos ver o que os homens prestaram atenção, e isso mede o nível de hormônio masculino também. Veja que os homens de cara estão de olho na ferramenta que esse rapaz, infelizmente, não conseguiu erguer, né? Mas veja que apesar de tudo, ela continua sorrindo. Isso é uma característica feminina fantástica também. Nunca diga ao seu parceiro, puxa, você broxou, isso é uma palavra agressiva. Diga de forma mais sorridente, puxa, você não desabrochou, quem sabe na próxima vez, né? Agora calcule o nível de dopamina, que é o gatilho sexual, desses dois atores. Quem estimula mais? Isso é só para as mulheres, ou para os homens também que quiserem participar. Você é mais à direita, você é mais à esquerda. O que é importante é que você tenha tido sonhos sensíveis a esses dois homens. Ou aqui nesse caso de um casal já bem mais idoso. Calcule o nível de testosterona desse casal. Alzira, não se ofenda, nós éramos amigos, parentes, éramos marido e mulher, e muito provavelmente essa senhora deve pensar, nós fazíamos sexo. É triste ver isso, mas infelizmente envelhecer é inexorável. O importante é não ficar sem desabrochar ou sem ter sensibilidade hormonal, né? A Sociedade de Princeton definiu quais são as características que fazem as mulheres terem deficiência androgênica feminina e nos permitem tratar, a partir de abril de 2002, com testosterona transdérmica. O grupo da NAMS, a Sociedade Americana de Menopausa, assim como a Sociedade Brasileira de Climatério, nos autoriza a repor testosterona por via transdérmica em mulheres pós-menopausa. Mas, ao mesmo tempo, a Febrasgo e a Sociedade Brasileira de Climatério não nos autoriza a colocação de implantes hormonais que estão muito em voga hoje por mulheres jovens que querem diminuir celulite, querem melhorar a libido.
e gestrinona, testosterona são implantados às vezes sem boa indicação ética. Os custos são muito altos, os riscos são muito altos, e infelizmente apenas alguns colegas treinados pela equipe do professor Elcimar Coutinho lá na Bahia é que conseguem usar esses implantes, fazendo com que surja no nosso equipamento ginecológico aqueles que fazem e aqueles que não fazem. Os profissionais mais éticos hoje não têm autorização para usar implantes hormonais em mulheres, e eu aconselho vocês que trabalham com endocrinologia também prestarem atenção nisso, pelos efeitos negativos, principalmente aumento de colesterol LDL, aumento de seborreia, acne e crescimento do clitóris, e uma certa rouquidão que evolui para vozes masculinas agressivas. Aqui estamos vendo mulheres desenhadas por Andy Warhol, um outro grande artista americano que desenhava sobre fotografias das socialites americanas em Nova York que ele fotografava. Veja que aqui você percebe que há uma certa característica que Modigliani é muito feliz quando desenha também, uma certa tristeza, e ao mesmo tempo perceba, as mulheres que olham por cima do seu ombro, mostrando o cabelo fluindo, provavelmente têm muito mais sensibilidade sexual do que essas senhoras que simplesmente olham de frente, como se fosse um quadro depressivo. Será que testosterona fornece mais brilho sexual? Essa é uma pergunta interessante, né? Veja que as mulheres não precisam só de testosterona, precisam de outros 6 Big T's. Então vamos colocar a testosterona como o Big T número 1. Não posso falar Big T por outro nome, que agrediria todos que estão na sala, né? Mas eu teria tempo. As mulheres precisam de tempo para responder, para que o pênis endureça. Eu preciso de 50 ml de sangue. Para que uma mulher se lubrifique na sua vagina, eu preciso de 500 ml de sangue. Ao mesmo tempo, as mulheres querem ser tocadas. Não no seu clitóris de imediato, mas sim provavelmente no coração, na pele, no cabelo. E elas precisam falar, né? O toque, falar. Veja que as mulheres às vezes falam demais, mas esse é um componente de atividade sexual importante. Elas querem saber, querem criar vínculo, querem saber quem você é. E muito provavelmente esse homem tem que ter um pouco de ternura. Não precisa ser ternura demais, mas também não precisa ser agressivo demais. Então, veja que nós temos testosterona, tempo, toque, conversa, e principalmente elas querem confiar nesse parceiro. Uma palavra difícil de obter do universo masculino, mas quando há essa confiança e essa divisão de responsabilidades, eu não preciso tanto de terapêutica hormonal. Mas já que eu estou lembrando de 6 T's, eu vou falar de terapêutica também. Hoje as mulheres que nos procuram têm uma assistência muito mais completa, porque podem fazer reposição hormonal, podem fazer tratamento vaginal local com cremes, e aqui você percebe um quadro que eu também comprei na Itália, quando estive na cidade de Florença para ver os vinhos Chianti, que me surpreendeu muito pelo tamanho da garrafa de Chianti que esse rapaz tem, e pelo lindo cálice, que aqui não é Vênus, mas uma nossa cliente, ou provavelmente mulher que está nos buscando para falar sobre hormônios. Hoje eu estou convencido que os hormônios não são importantes para a vida sexual tardia, porque eles são os nossos tutores na adolescência, na nossa vida de maturidade até a concepção. Mas a partir daí, o que é importante é que o seu equipamento sexual, desculpe a palavra equipamento, mas ele necessita de apoio hormonal para que ele se mantenha íntegro. Mas depois tudo vai depender de outros triângulos, como vocês viram em Botticelli. Atração sexual, o vínculo afetivo, principalmente a paixão, e a paixão não pode durar muito, porque ninguém vive apaixonado por muito tempo, o coração não suporta, a mente não suporta, o ciúme não suporta. E aí há um momento de decisão e compromisso, onde iremos ficar juntos mesmo sem tanta paixão, e o que universa o casal e faz a cumplicidade é uma mudança de paixão por intimidade. E outro triângulo afetivo muito importante é que você, para manter a paixão, precisa sempre estar se aventurando a coisas novas, um parceiro que promova uma tesão, uma pegada interessante. Eu não tenho muita ideia do que as mulheres dizem quando aquele parceiro tem pegada e outro não tem, mas é muito importante que essa pegada, que eu não sei se é só testosterona ou é afetiva, façam com que as mulheres entrem num processo sexual de hormônios, magias, encantamentos e cumplicidade. E veja que eu gastei até aqui 30 minutos falando sobre hormônios, um pouco de arte, um pouco de sensibilidade, mas às vezes é necessário você, para ter uma vida sexual saudável, ter tido sorte. Eu fico muito triste com a experiência hormonal que tenho, dizer que nada depende de hormônios, mas talvez de uma simples sorte.
você se encantou, você conheceu alguém mágico que, infelizmente, com o tempo, foi se desgastando. Veja que aqui você vê mulheres jovens, de novo, Simonetta Vespucci, aos 17 anos, mas fique atento porque, muito provavelmente, o tempo passa de uma forma muito rápida, e eu queria mostrar para vocês aqui uma imagem interessante que encontrei na internet, também falando de arte e de mulheres. Aqui você vai desde Leonardo, com a Mona Lisa, vai outros pintores como Botticelli novamente, e fiquem atentos, eu vou ficar silencioso alguns minutos, mas eu queria que vocês olhassem esses quadros e lembrassem dos seus grandes amores. Talvez não seja a pessoa com quem você está vivendo agora, talvez seja uma pessoa que ficou no seu passado ou virá no seu futuro, mas perceba que aqueles poucos meses, aqueles poucos anos de explosão da paixão, da resposta hormonal que você teve àquela sua primeira colega que sentava com cabelos enrolados na sua frente na carteira, ou a primeira viagem que você fez com uma amiga que depois se tornou sua companheira ou cúmplice. Fique atento. A sexualidade não morre com a idade. A beleza também sofre mudanças muito importantes. Não confie apenas em hormônios, não faça loucuras ao envelhecer tentando recuperar uma juventude que não existe mais. Tente crescer junto. Como disse antes, envelhecer é inexorável. O importante é não ficar doente, não ficar velho. Eu sei que aí tem gente nos assistindo com 25, 30, 50, 60 anos. Lembre, a nossa memória é o maior motivo sexual que nós temos. Cada vez que você lembra de alguém, o sangue circula melhor, você protege Alzheimer, você cuida da sua autoestima, sai para fazer uma caminhada, sai para tentar diminuir a sua resistência insulínica, vocês que são especialistas em diabetes. A arte, a beleza, a intensidade física, talvez proteja mais do que qualquer hormônio que a gente possa discutir. Veja que nós nunca seremos aquilo que gostaríamos de ser na velhice. Eu, por exemplo, quando me olho no espelho, eu não me reconheço como eu era, mas felizmente quando me convidam para fazer alguma coisa como essa, eu rejuvenesço. Eu sei que teremos aula também com a doutora Carmita, teremos aula com a doutora Fife, e aproveitem essa experiência de estarmos juntos para que a gente entenda que hormônios não são fundamentais, mas o relacionamento humano será fundamental para que a gente seja feliz um dia e talvez pleno